Olá, sejam muito bem-vindos a mais um AprendaCast. Eu sou o Jonathan e estou aqui hoje com o Matheus Dias para falarmos um pouco sobre a importância do sono na nossa vida. Tudo bem, Matheus? Olá, Jonathan, tudo bem? Olá para todos que estão ouvindo a gente agora e vamos tentar aprender aí um pouco sobre o sono e como ele impacta a nossa vida, como ele pode impactar o nosso aprendizado. Tá certo, Matheus. Queria começar com uma pergunta muito simples. Assim, eu acho que é simples, né? Não sei que vai me responder. O que acontece quando a gente dorme? Essa pergunta é muito simples e muito complexa ao mesmo tempo, porque dá para a gente escrever livros, uma série de livros sobre o que acontece com a gente quando a gente dorme. Bom, vamos começar do começo, né? Primeiro, quando a gente dorme, as nossas células cerebrais encolhem. Então você imagina o seguinte, Jonathan. Imagina o nosso cérebro com as nossas células do tamanho normal, bem apertadinhas, encostadinhas umas nas outras. O nosso fluido cerebral, claro que ele vai passar, ele passa o tempo todo. Mas agora você imagina o mesmo cérebro com a mesma quantidade de células encolhidas, elas diminuem de tamanho. O fluido cerebral, ele consegue passar com muito mais facilidade. E quando a gente está acordado, os momentos que a gente gastou estudando, os momentos que a gente gastou fazendo um monte de coisa, a gente vai acumulando toxinas no nosso cérebro e na nossa mente. Então, justamente no momento em que a gente dorme, o nosso fluido cerebral consegue meio que lavar essas toxinas. E é exatamente por isso que quando a gente não dorme, ou então a gente dorme pouco e podemos dizer, essa faxina noturna não é feita, exatamente por isso, no dia seguinte, a gente não consegue pensar direito. Muita gente às vezes passa a noite estudando para uma prova que vai ter no dia seguinte, mesmo assim não consegue bem na prova, e aí a pessoa, poxa, passei a noite toda estudando, tive maior trabalho para nada, mas a resposta está justamente aí. Porque por mais que a pessoa talvez estivesse realmente preparada, o problema é que a mente da pessoa não consegue fazer as conexões que normalmente faz, não consegue processar as informações da maneira que normalmente acontece. Então, não dá certo. Então, essa é uma das coisas que acontece, uma limpeza mental para preparar a gente para o dia seguinte. Outra coisa, Jonathan, vamos pensar no seguinte: quantas horas você estuda por dia? Você é um aluno universitário, assim como eu? Quanto tempo você estuda? Em contínuo na faculdade, vamos pensar o tempo que a gente está assistindo aula, tudo, dá 5 horas por dia. Certo. 5 horas por dia. Vamos colocar aí que você é um aluno dedicado e revisa o material e vai mais a fundo. Você gasta 6 horas do seu dia estudando, certo? Isso. Quantas horas você dorme todo dia? Por noite? Então, em média, umas 6 horas e meia, por Então aí. você passou 6 horas estudando e 6 horas dormindo, Isso. mais ou menos. Você passou outras 12 horas fazendo um monte de sei lá o quê. Trabalhando, conversando com as pessoas, comendo, vivendo, né? Fazendo as coisas que você faz na sua vida. Só que no final, Jonathan, dessas 24 horas, do que você quer se lembrar mais? Você quer se lembrar de cada coisinha que você comeu, cada conversinha que você teve? Não, o que vai ser mais importante para mim, por exemplo, vai ser o que eu aprendi, né? O que eu vou querer reter, o conhecimento, né? O conteúdo que eu vi. Exato. Exatamente. E é exatamente durante o nosso sono que o nosso cérebro tem o trabalho de fortalecer as coisas que são importantes da nossa memória e, de certa forma, entre aspas, né, falando entre aspas, apagar, deletar as trivialidades, aquelas coisas que você não precisa. Só que aí surge um problema também, que é assunto para a gente falar 1 hora em outro podcast, né, sobre o que torna uma memória importante, o que faz o seu cérebro considerar ela importante de ser memorizada, de ser restaurada e fortalecida, ou então o que faz elas parecer uma trivialidade que simplesmente pode ser descartada, tá? O que a gente sabe é que depende da carga emocional que é associada a essa memória, depende da quantidade de sugestões que fazem essa memória surgir na sua mente, depende também da quantidade de vezes que ela foi necessária, mas é durante o sono que esse processo acontece, que as suas memórias são fortalecidas. É igual você precisa parar o carro para conseguir trocar o pneu dele, certo? É a mesma coisa durante o sono. É isso que acontece. Mais uma coisa que acontece enquanto a gente dorme, Jonathan.
não dá para deixar de falar também. Hoje, a gente falou da memória, só que a gente sabe que quanto mais o tempo passa, as pessoas valorizam menos a memória no campo do ensino. Isso, inclusive, é uma abordagem equivocada do meu ponto de vista, né? Para mim, o aprendizado, para ser útil, ele tem que estar na sua memória. Você não consegue imaginar, por exemplo, um neurocientista com o crânio de um paciente aberto ali na frente dele e ele tendo que olhar no livro para ver as partezinhas do sistema nervoso porque ele não sabe o que é cada coisa. Então, o aprendizado, primeiramente, ele precisa de memória, mas tem uma coisa que é muito importante, as pessoas costumam julgar como sendo mais importantes do que a memória, que é a criatividade, né? Tem uma frase muito famosa que é atribuída ao Einstein, que é: a criatividade é mais importante que o conhecimento. E durante o seu sono, a sua capacidade de enxergar significado nas coisas, de resolver problemas novos, de entender conceitos difíceis, ou seja, coisas que necessitam diretamente da sua criatividade, são melhoradas, funcionam de maneira melhor. Porque quando a gente está acordado, o nosso cérebro é uma máquina de buscar conexões, de buscar relações entre as coisas. Só que quando a gente está acordado, ele busca as relações que são mais óbvias. Então você faz conexões, só que apenas com coisas óbvias. E nem sempre o óbvio é o suficiente para a gente aprender, é o suficiente para a gente conseguir resolver um problema. A gente precisa pensar mais longe. E justamente durante o sono, quando ocorre um desligamento total do seu córtex pré-frontal, que é a parte do seu cérebro que fica logo atrás da sua testa, ele que cuida dessa parte consciente da sua vida, esse desligamento dessa parte do seu cérebro permite que diversas áreas do seu cérebro conversem entre si, justamente para tentar achar soluções, tentar integrar informações que você pensou enquanto você estava acordado. Então, o sono, ele fortalece me fugiu a palavra, a sua criatividade, assim como fortalece a sua memória também. Então, basicamente é isso, algumas das coisas, tá? Mas como eu falei, existem diversas outras coisas, só que aí a gente ia ficar aqui a noite toda conversando. Sim. Um pouco disso, eu acho que as pessoas têm noção dessa importância, pelo menos um pouco. Não tem. Você, por exemplo, disse que dorme 6 horas. Eu também, se eu não me forçar muito, eu durmo isso e para menos. E os estudantes universitários costumam dormir muito pouco. Não só eles, né? As pessoas em geral dormem muito pouco. E por que você acha que isso acontece? Que eles negligenciam o sono? Eles escolhem dormir pouco? Assim, ou é por falta de tempo, assim, mal, não sei, gerenciamento de tempo, ruim? Por que isso acontece? Entendi. Bom, cada um é cada um, né? Mas um dos motivos que faz isso acontecer é justamente por a pessoa não saber a importância do sono. As pessoas, por exemplo, estão estudando para algum concurso, estudando para algum vestibular muito importante, elas acham que vai ser melhor para elas estudar durante 2 horas a mais e perder 2 horas de sono do que dormir aquelas 2 horas. Talvez seja, se a pessoa só tem esse tempo, talvez não seja, mas simplesmente a pessoa não sabe da importância do sono e do papel que o sono vai ter. Porque, vamos parar para pensar, a gente, durante o sono, a gente não come, a gente não bebe, a gente não anda, a gente não trabalha, a gente não aprende, a gente não conversa. Ou seja, parece que a gente fica ali, perde horas e horas, só fazendo nada, deitado, né? Então, todas as pessoas sabem que o sono é necessário, mas elas costumam ver como se o sono fosse apenas uma espécie de doença que não tem cura, que a gente tem que conviver. Então as pessoas... Um mal necessário, né? Exato, que assim, exato, igual você falou, um mal necessário. As pessoas fazer o quê? Eu tenho que dormir, mas não importa se você falou mau gerenciamento de tempo. Não tem problema eu gastar aqui, ficar 2 horas no meu Instagram vendo fotinho de sei lá o quê. Não tem problema ficar deixar de dormir 3 horas da manhã assistindo a minha série preferida, porque qualquer coisa é só tirar o horário do meu sono. Dorme 1 horinha menos, né? Dorme 1 horinha menos, ou então acorda 1 horinha mais cedo, tá tudo certo. As pessoas já acham que não tem prejuízo nenhum de dormir menos. Esse é um grande problema, só que é assim que a maioria das pessoas veem, né? Elas não enxergam o papel que o sono tem na vida delas, como o sono
é importante. E existe um tempo, assim, mínimo necessário, é o mesmo para todo mundo? Porque a gente sempre ouve, né? Tem que dormir às 8 horas por dia. Mas eu já ouvi estudos, por exemplo, que falavam, não, tem que dormir 9, 10. Existe um número fixo, assim, ou realmente varia de pessoa para pessoa? A maioria das fontes aí de pesquisa, muitos especialistas do sono, todos vão tender para essas 8 horas diárias, né? Dormir 8 horas por dia. Só que, assim, o importante é cada um se sentir, se ouvir, prestar atenção a você mesmo. Ver se você realmente está se sentindo descansado, se você está se sentindo cansado, mas vai tender sempre a ser por volta dessas 8 horas. Tem pessoas, existem alguns especialistas, por exemplo, um muito conhecido entre eles é o Nick Littlehales. Ele é conhecido como o especialista do sono dos atletas de alta performance. Ele tem um artigo com o nome dele que diz O Homem que Ensinou Cristiano Ronaldo a Dormir. Ele é muito conhecido por trabalhar com atletas de elite famosos, né? E ele diz que você não deve pensar nas horas, você deve pensar em ciclos. Basicamente porque o nosso sono, durante o nosso sono, o nível de atividade cerebral que a gente tem, ele varia de forma cíclica. E esse é assunto para outro podcast, mas esse ciclo dura em média 90, 100 minutos ali. Então ele te incentiva a dormir pensando em ciclos, então em múltiplos de 90 minutos. Se você pensar aí, 5 ciclos por noite vai dar mais ou menos 7 horas e meia, também é próximo das 8 horas, né? Mas o interessante é que ele fala que se você perdeu um ciclo, por exemplo, você vai dormir das 11 da noite até as 6:30 da manhã. Das 5 ciclos, 7 horas e meia. Se você passar das 11, é mais interessante você aguardar o próximo ciclo, ou seja, nesse caso, meia-noite e meia, do que ir dormir 11:30 ou então meia-noite e aí ter esse ciclo cortado. Não dormir no múltiplo de 90, porque aí você vai acordar no meio de um ciclo e não vai acordar tão descansado. Não existe tanto respaldo científico assim, por isso que eu não saio aconselhando as pessoas a fazerem isso, mas é isso que ele tem propriedade para falar, afinal ele é um especialista do sono, muitas pessoas relatam que aprendem muito com ele, mas é isso que ele fala. Então vai sempre tender a mais ou menos essas 8 horas aí. Se você pensar que você deita pensando em dormir 8 horas, você não vai dormir logo que você deita, então você pensando que você vai gastar uma meia hora ali, vai dar nas 7 horas e meia, 8 horas, enfim. Mas o que é o importante, Jonathan? Tem pessoas que precisam de mais sono, tem pessoas que precisam de menos sono, então a pessoa tem que se sentir, tentar perceber se ela está se sentindo descansada, se ela acha que poderia dormir mais, certo? E tem sinais que ela pode ouvir. Não sei se essa é uma pergunta que você preparou, né? Como a pessoa pode saber se está precisando de mais sono, mas eu já vou adiantar aqui, porque afinal a gente caiu no assunto, né? Primeira coisa, o que é o óbvio? Se ela está cansada, se ela está se sentindo cansada, é óbvio que ela está precisando dormir mais. Mas tem alguns outros sinais que talvez não sejam tão óbvios assim. Talvez você não esteja cansado, mas existem outros sintomas que você está dormindo pouco. Por exemplo, se você está muito esquecido, se você tem muito aqueles lapsos de memória, você está andando pela sua casa, de repente você está na sala e, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Para onde que eu vou? Sabe? Às vezes acontece isso com a gente. Ou então quando você está com um humor muito difícil, muito mal-humorado, muito fácil de ser irritado. Então quando a sua mente não está funcionando de maneira clara. Outro sintoma que pode acontecer é quando você não consegue fixar nas coisas por muito tempo. Enfim, esses são sinais que a pessoa pode entender para perceber que deveria dormir mais, deveria prestar mais atenção ao seu sono. Desculpa aí se eu me estendi muito nessa pergunta. Não, sem problema. E falando em problemas, existem outros problemas assim, a longo prazo que a pessoa pode desenvolver por acabar dormindo pouco? Existem. E é aí que tá. A maioria das pessoas acredita que dormindo pouco, ela pode ter alguns
alguns problemas, mas é só dormir uma noitezinha e pronto, está resolvido. Estou me esquecendo muito das coisas, minha memória não está muito boa, eu estou muito irritado, é só dormir um pouquinho que vai estar resolvido. Geralmente esses sintomas de curto prazo realmente são resolvidos facilmente apenas dormindo pouco. Mas quando a privação do sono ela é estendida por um longo prazo, e o que vai ser longo prazo ou não vai depender de pessoa para pessoa, pode estar associado a uma série de doenças seríssimas. Pensa em todas as doenças que as pessoas não querem ter. A falta de sono está associada com elas. Por exemplo, câncer. As pessoas que dormem menos têm uma chance muito maior de ter câncer. Inclusive, existe um estudo que foi realizado com trabalhadores noturnos. Esses são um dos piores tipos porque eles nunca conseguem pagar o sono que eles deixam de dormir à noite. Então, eles têm muita chance de ter câncer, desenvolver essa doença é muito maior. Outra, as suas chances de ter um ataque cardíaco são muito maiores. As suas chances de ter diabetes, as suas chances de ter obesidade, ou seja, é muito sério. Alzheimer, ansiedade generalizada, depressão, tudo que a nossa geração luta tanto para não ter e gasta tantos recursos para não desenvolver, elas podem desenvolver se não dormirem o suficiente por um longo prazo. Isso é um grande problema, deve ser levado a sério. Entendi. Você citando, né, os trabalhadores noturnos, eu acabei atentando na questão do horário. Importa a hora do dia que a gente dorme? Se é à noite, se é de dia, se é à tarde? Entendi. É uma ótima pergunta e é justamente por isso que esses trabalhadores noturnos nunca conseguem pagar o seu sono. E não só eles, né? As pessoas de férias aí, quantos adolescentes na época das férias não trocam o dia pela noite, passam a noite jogando videogame e dormem o dia inteiro, enfim. O que acontece, Jonathan? Nós, seres humanos, assim como todas as outras criaturas que habitam a Terra, temos os nossos sistemas biológicos controlados pelo mecanismo da luz. Então você volta no tempo, pensa muito tempo atrás, quando não tinha luz elétrica, quando não tinha um TV em cada cômodo, quando não tinha celular, quando não tinha lâmpadas. Qual que era a nossa única fonte de luz? O sol. Era o sol. Exatamente. E os humanos, em especial, eles têm células nervosas em seus olhos que servem justamente para perceber as luzes, né? Primeiro, toda luz tem um espectro de luz azul, exceto a luz vermelha, né? Ela fica de lado aí, mas todas as outras têm. E quando essas células que nós temos percebem a luz azul, o resto do nosso corpo vai agir de acordo. Ela vai enviar sinais para o resto do nosso corpo e ele vai agir da maneira que nós fomos programados para agir. E quando essas células percebem que ocorreu uma diminuição da quantidade de luz azul percebida, a primeira coisa que ela faz, enfim, não sei se é a primeira coisa na verdade, né? Mas uma das coisas que ela faz é enviar um sinal para a nossa glândula pineal. Essa glândula é responsável por produzir melatonina. Vou cortar essa parte. Eu ia falar, mas tá bom. Você corta depois. Não, ou a gente deixa pega dessa glândula. Essa glândula é responsável. E essa glândula é responsável pela produção de um hormônio chamado melatonina. Tá, por que eu estou falando de melatonina aqui? Esse hormônio, quando ele está em quantidade no nosso corpo, quando ele começa a ser, a nossa glândula começa a iniciar a secreção desse hormônio, ele vai atingir um outro par de glândulas que nós temos, que ficam um pouco acima do rim, e por isso são chamadas de glândulas suprarrenais, para parar a produção de hormônios que nos mantêm acordados, como, por exemplo, a adrenalina, entre outros, enfim. Não cabe ficar citando os nomes deles aqui, mas esses hormônios têm o papel de manter a gente acordado. E a melatonina é justamente o contrário, é fazer parar de produzir esse hormônio. Por quê? Para a gente dormir, para o nosso corpo sentir que está na hora de dormir. Mas o problema
é que o fato da gente ter tanta luz artificial enviando espectros de luz azul para a gente, o que acontece? A gente não produz melanina. Melanina não, melatonina. O nosso corpo entende que está sol, que o sol ainda está lá e, portanto, ainda não é hora de dormir. E por isso a gente fica desregulado, o nosso corpo fica perdido. Então, o que acontece é que o sol controla o nosso relógio biológico. E quando você fica exposto a muita luz e esse seu mecanismo de dormir e acordar, de ficar cansado, não funciona direito, a gente fala que você está fora de sintonia com o ritmo circadiano, ou seja, o ritmo do dia e da noite. Então, faz diferença. O dia é feito para você ficar acordado e a noite é feita para você ficar dormindo. Faz diferença sim o horário que você dorme e que você acorda. O especialista do sono, dos atletas aí, ele fala que o melhor horário é das 11, dormir das 11 até 6h30. Não necessariamente precisa ser uma regra, né, que deve ser seguida, mas dá para a gente ter uma noção, porque estar em dia com o ritmo circadiano importa muito. E a maioria das pessoas não sabe disso. Elas acham que simplesmente dormir 8 horas do dia e passar 8 horas da noite acordado vai dar a mesma. Mas não é assim que funciona. Não é assim que a gente foi programado para funcionar e não é assim que o nosso corpo funciona, afinal. Entendi essa parte do horário aí. E uma outra questão, muita gente, né, assim, que dorme pouco durante a semana, ou porque trabalha, ou porque estuda, ou porque quer ficar jogando, assistindo série e tudo mais, resolve compensar esse tempo perdido, esse sono perdido, nos finais de semana, dormindo, sei lá, 12 horas seguidas, 13 horas seguidas. Isso adianta alguma coisa ou também acaba sendo prejudicial? Não, dormir é bom, né? Mal não vai fazer. Mas não é a mesma coisa do que... Mesmo que você durma, vamos lá, a mesma quantidade que você deveria dormir, às 56 horas, né? 7 vezes 8, que você deveria dormir numa semana. Jogando tudo lá no sábado e domingo, não dá a mesma coisa, não gera o mesmo resultado que você dormir 8 horas de maneira distribuída. Tá? Então, mal não vai fazer. Dorme, né? É bom dormir, as pessoas gostam, mas não é por isso que a pessoa vai achar que tudo bem, eu dormi 4 horas por dia, que no final de semana eu vou dormir o dia inteiro. Não é assim que funciona para você, não é assim que seu corpo entende. Infelizmente, né? Seria bom se fosse assim. Tá certo. A gente falou, né, de como funciona, né, o nosso sono, quais os malefícios, né, de dormir pouco, tudo. E como que a gente pode melhorar, né, a qualidade do nosso sono? Bom, aqui existe muita informação. O que os especialistas chamam é a higiene do sono. É o básico que a gente pode fazer para melhorar o nosso sono. Então, mais uma vez, essa resposta aqui vai ser longa, Jonathan. Já fica preparado aí para ouvir bastante. Primeiro, Tá a primeira certo. coisa é você estar em dia com o ritmo circadiano. O que isso significa? Traduzindo, dormir de noite e acordar de dia. E não é que a luz seja um problema para a nossa vida. Ela regula o nosso funcionamento fisiológico. Mas o importante é, de dia, toma luz. Diversos estudos mostram que pessoas que tinham problemas para dormir, inclusive pacientes com insônia, que tinham problemas para dormir e adquiriram o hábito de se expor à luz natural durante o dia, no momento em que é para você estar acordado, isso reduziu muito. Se não me engano, o estudo falava de 83% no tempo que era necessário para eles pegarem no sono. Então essa é uma dica. Se expor à luz, principalmente natural, nos momentos que é para você estar acordado. É melhor, Jonathan, de manhã, logo que você acorda, se você tiver a oportunidade de se expor ao sol, se expor à luz natural, vai ser melhor. Tá? Se for de manhã, melhor ainda. Essa é uma dica. Outra dica, já que é para você tomar luz de dia, de noite, não. Então, quando vai chegando a hora de você dormir, algumas horas, umas 2, 3 horas antes de você dormir, você já tem que começar a reduzir a quantidade de luz a qual você é exposto. Tá? Não é que você precise eliminar, seria muito difícil, seria melhor, mas é praticamente impossível a gente conseguir fazer isso no mundo em que nós vivemos, né? Então começa a diminuir a quantidade de luz em que você é exposto. Ótima dica, uma ótima maneira prática de fazer isso. Aplicativos
de filtro de luz azul. Existe uma gama de aplicações gratuitas que tem esse fim de trocar a luz que é emitida pelo seu dispositivo eletrônico aí e filtrar a luz azul que ele emite. Não é que ele vai acabar com o problema, mas ele reduz e realmente eles são úteis, realmente a maioria funciona. Embora a gente não esteja ganhando nada para fazer propaganda aqui, mas tem um aplicativo que eu uso que é o F-Lux, F.Lux. Só fala Flux, F-Lux, ele funciona no computador e no celular. Você vai lá na sua lojinha de aplicativo e pesquisa filtro de luz azul, com certeza vai ter algum software gratuito que cumpre bem esse papel. Então você vai começar a diminuir a quantidade de luz a qual você se expõe e quando faltar meia hora, você vai fazer de tudo para acabar com toda a luz que você tiver. Então, para você fazer isso, Jonathan, você vai ter que criar uma rotina, que é a rotina do sono. Todos os especialistas falam disso, da importância de ter uma rotina do sono. E como que você começa implantando? Primeiro, tem um horário para dormir e acordar. Tenho até um deles, é um doutor chamado Dr. Kirk, não me lembro sobre o nome dele, mas enfim, ele dá a dica de você ter 2 alarmes. Já tem adiciona mais um alarme. Um é para você acordar e o outro é para você ir dormir, para você criar essa consciência de que o horário que você vai dormir é tão importante quanto o horário que você acorda. Então, primeira coisa para estabelecer essa rotina, né? Ter horário para dormir e acordar, e quando faltar uma meia hora para chegar o seu horário de dormir, você extermina todas as fontes de luz. Isso é seu celular, enfim. Pensa, qual que é a última coisa que a maioria das pessoas faz? Por exemplo, você, antes de ir para a cama. Dá aquela última checada no celular, né? Pra ver se não esqueceu nada, tá tudo certinho. Ver se o alarme tá configurado, né? Tudo certinho. Se o celular tá carregado, ou vai colocar ele para carregar durante a noite. Exato. E um pouco antes disso, para você não ter cáries. Ir no banheiro, né? Ficar limpinho, escovar os dentes, tudo. Exato. Geralmente com uma luz super branca, com um azulejo branco também, que reflete, para enxergar tudo. reflete toda aquela luz na sua cara. Ou então, geralmente as pessoas, tem muita gente que toma um copo d'água, né, antes de dormir e vai lá na cozinha super clara também, aí bebe a água. Isso é péssimo para o sono delas. Por quê? Porque inibe a produção de melatonina e acontece tudo que a gente já discutiu. Ou seja, eliminar as fontes de luz. Então, depois que você cria a sua rotina do sono, você deve ter um lugar para você praticar a sua rotina, que é o quê? É o seu refúgio do sono. Então você tem que criar um refúgio. O seu quarto, quando chega a hora de dormir, mesmo que você tenha que ele tenha sido um escritório durante o dia, mesmo que ele tenha sido uma sala de cinema durante o dia, se passou o dia vendo TV, mesmo que ele tenha sido uma sala de estudos durante o dia, quando chega a noite, quando chega a hora de dormir, o seu quarto tem que virar um refúgio do sono, tá? É o seu lugar, o lugar sagrado de dormir. E o que não tem nesse lugar? Não tem luz, tá? Ele deve ser o mais escuro possível. O que não tem nesse lugar? Não tem sons que te perturbem, que te impeçam de dormir, tá? E sobre a luz, isso vale até para aqueles LEDzinhos que tem em aparelhos eletrônicos, no monitor de computador, às vezes no alarme, às vezes nos roteadores, um LEDzinho bem fraquinho, verdinho, que fica piscando, eliminar isso. Você pode pegar fita isolante e cobrir essa luz e isso vai te ajudar muito. O que mais? O seu refúgio do sono, mais uma característica dele. Ele é mais frio do que o seu corpo, tá? Existem muitas evidências científicas que falam que a temperatura ideal para dormir é de 17 a 20 graus. Só que, pensa, você tem um ouvinte nosso, alguma pessoa que está nos assistindo que mora no Nordeste. Não estamos no inverno, nem no inverno é assim. A pessoa nunca vai fazer isso, a não ser que ela tenha um ar-condicionado em casa, e são pouquíssimas as pessoas que têm ar-condicionado. Mesmo em São Paulo também, enfim, em diversos lugares do Brasil, a temperatura é muito maior do que essa. Mas, então, já que não dá para deixar tão baixo assim, é importante que você busque, pelo menos, que ela seja menor do que a temperatura do seu corpo. Uma dica que o especialista dá
é justamente tentar elevar um pouco a temperatura do seu corpo antes de dormir com um banho morno, tá? E aí, naturalmente, o seu quarto vai estar, o lugar que você dorme, o seu refúgio do sono vai estar um pouco abaixo da sua temperatura corporal. Outra forma é durante o dia deixando a sua janela completamente aberta para o ar ventilar, também deixar a sua cama descoberta, sem um cobertor, em vez de estender o cobertor sobre a cama, você dobra ele para o seu lençol ter contato direto com o ar mais frio e poder trocar calor e permanecer um pouco mais frio. Isso vai ajudar. Eu acho que é isso, Jonathan. Essas são as principais dicas. Outra coisa que eu esqueci de falar, a sua posição. Posição também é importante e, segundo o especialista Nick Littlehales, o homem que ensinou Cristiano Ronaldo a dormir, você deve dormir em posição fetal. Então você dorme, ou seja, de lado, com os joelhos um pouquinho dobrados, e o mais importante é que você durma sobre o seu lado não dominante. Ou seja, se você é canhoto, você vai dormir sobre o seu lado direito. Se você é destro, você dorme sobre o seu lado esquerdo. Ele explica mais ou menos o porquê que isso acontece. Ele fala que o seu lado não dominante é menos sensível, portanto você vai aguentar ficar mais tempo nessa posição sem precisar se mexer por conta de desconforto. Ele fala que os movimentos que você faz durante o seu sono devem ser naturais e você tende a voltar para o seu estado de repouso, que é sobre o seu lado não dominante, e eles não devem ser motivados por um desconforto. Você não deve, eu preciso me mexer porque eu estou com alguma dor, enfim. E além disso, você fica com o seu lado dominante, que é mais forte, mais preciso, sobre você, te protegendo. Então, segundo ele, essas condições melhoram o seu sono e fazem você permanecer dormir mais, descansar mais durante o seu sono quando você dorme nessa posição. Entendi, tá certo, Matheus. Muito obrigado aí pelas suas dicas, muito importantes aí. Eu estudou muito sobre como funciona todo esse processo do sono, a importância dele, tanto para nossa vida, para o nosso aprendizado, né? Queria perguntar, tem alguma última dica aí pro pessoal? Tem. Uma coisa, Jonathan, que a gente não falou que é muito importante. O que a gente não quer nesse podcast, esse podcast não pode ser usado com esse fim. Ele não substitui o acompanhamento e o aconselhamento médico. Certo? Então, se alguém que está nos ouvindo acredita que tem problemas sérios com sono, a gente aconselha, vai atrás de um médico, escuta os conselhos deles, enfim, faz o tratamento que você tem que fazer. Esse podcast aqui vai servir como uma forma para complementar aquilo que você os conselhos que você recebeu do seu médico, né? Porque não necessariamente o seu médico vai te explicar qual o papel da melatonina, né? Que o seu cérebro ele recupera a memória, ele fortalece suas memórias enquanto você dorme, ele vai te dar o tratamento que ele tem que dar, mas isso aqui não pode ser usado como substituto a um tratamento médico, isso é muito importante. A nossa principal intenção de ter feito essa discussão é que da próxima vez que a pessoa se encontrar no grande dilema, será que eu durmo ou será que eu estudo para a prova? Será que eu durmo ou será que eu termino o projeto? A próxima vez que você se encontrar nesse dilema, é para você pensar duas vezes. Tá? Talvez seja melhor você ir dormir e no próximo dia acordar um pouco mais cedo, para você ter a oportunidade de trabalhar com uma mente descansada, para você não pensar no seu sono apenas como um mal necessário, né? Poxa, eu poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas tenho que dormir. Enfim, você descobriu hoje que o seu cérebro não está parado quando você está dormindo, embora você não esteja trabalhando, o seu cérebro está trabalhando muito, né? E a última dica é, vai dormir. É isso que a gente tem para falar para as pessoas. Se você está vendo isso aqui... Se você está vendo isso aqui... esse podcast aqui, já vai para a cama já, né? Já prepara o refúgio. Exato. Com as dicas aqui que eu vi. Exato, já começa a colocar em prática, escurece o seu quarto totalmente, compra uma cortina preta para colocar na sua janela. Outra dica que a gente não falou, né, para o sono, caso você more num lugar que faça muito barulho, é bom ter aqueles protetores auriculares, né, por mais que nos primeiros dias sejam um pouco desconfortáveis, logo você se acostuma, tá? Eu tive que me acostumar, porque eu trabalhei numa empresa que
tinha que ficar o tempo todo com eles. No começo eu achei muito ruim, mas depois a gente acostuma. Inclusive eu uso para dormir muitas vezes. Eles ajudam muito a você reduzir os ruídos que tem ao seu redor e podem te ajudar. Então, escurece o seu quarto, deixa o seu quarto sem barulho, não mexe no celular quando estiver perto de dormir. Eu acho que isso aqui vai ser o mais difícil para a maioria das pessoas. E é isso, vai dormir. Para de ficar mexendo no celular, para de fazer sei lá o que você não deveria estar fazendo e vai dormir. Essa é a principal dica. E, enfim, que as pessoas estejam conscientizadas. Agora não tem mais desculpa, agora você sabe que se você quer aprender, quer ter um aprendizado eficaz, se você quer reter mais aquilo que você aprende, se você quer ter novas ideias para aquilo que você aprende, ou seja, mais criatividade, o seu sono tem um papel fundamental nisso. Certo, Matheus. Muito obrigado, hein? Pessoal que tiver ouvido a gente, ficou interessado, né? Gostou do nosso conteúdo, estamos presentes também em todas as redes sociais, né? Facebook, Instagram, Acelerada Aprendizagem, né? O nome. Nosso canal no YouTube também, vídeos com diversos conteúdos sobre concentração e aprendizagem em geral, né? Canal Acelerada Aprendizagem Acelerada, aliás. E também tem um site, né? Qual que é o site? Aprendizagemacelerada.com. Jonathan, a gente não pode esquecer de falar do bônus, que quem ouviu a gente até aqui vai receber. Eu já ia me esquecendo, né? Que bom dizer isso aí. Fala aí, pessoal. Para você que gostou do conteúdo que ouviu até aqui, que gostou das dicas, que gostou de saber o trabalho que o seu cérebro tem enquanto você está dormindo, nós preparamos um e-book especial, cheio, deu muito trabalho fazer ele, muitas pesquisas, enfim. E ele está muito bonito e ele vai discutir o que a gente falou aqui de maneira muito mais detalhada, tem muito mais informações lá que a gente não falou aqui. Além disso, ele tem perguntas para as pessoas responderem, para testar o conhecimento delas, né? Isso também ajuda muito. Uma das melhores maneiras de se reter o que você aprende é você justamente testando o que você aprendeu. Então, para as pessoas terem acesso a esse e-book, e o melhor, ele é gratuito, totalmente gratuito. A descrição desse link, desse vídeo no YouTube, o primeiro link vai ser justamente para fazer o download do artigo. As pessoas podem entrar no nosso site também e procurar o artigo do sono, né, no site de aprendizagemacelerada.com. E eu acho que é isso. Tá certo, então. Obrigado mais uma vez, Matheus, pela sua presença. Eu que agradeço, Jonathan. Foi muito legal a conversa que a gente teve aqui. E eu espero que faça diferença na vida de alguém. Com certeza, eu acho que vai fazer, viu? Então, nos vemos na próxima, pessoal.